Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta. Olá, pessoal! Estou passando aqui para lembrar que ainda temos exemplares do livro de crônicas do jornalista Pinto Júnior. Quem quiser fazer a aquisição, pode procurar nas seguintes livrarias: Távola dos Livros, que fica localizado no Shopping Cidade Verde, e Livraria Cooperativa Cultural da UFRN. Você também pode comprar através do QR Code da tela ou Pix 84 99640 8773. O Pix 84 99640 8773. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Jornal Potiguar Notícias, e é uma honra estar aqui com vocês. E hoje já estamos aqui com os nossos dois convidados, Dr. Jonatas Brandão. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Doutora Carol Marinho, seja bem-vinda, doutora. Bom dia, obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morosidade do Poder Judiciário, dentre outras coisas, mas essa manhã a gente está cheio de notícias, cheio de coisa boa, então roda a vinheta que a gente vai rodar nossas notícias. Destaques do dia. Potiguarnoticias.com.br, o portal do RN. Vamos a mais um bloco de notícias do nosso Potiguar Notícia nessa manhã, os principais destaques do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Norte, direto do nosso portal. Entra lá, www.jornalpotiguarnoticias.com.br, e lá você terá todas as notícias que a gente vai estar passando aqui, atualizadíssimas para você. E a primeira notícia hoje é o terceiro dia do julgamento de Bolsonaro, onde decide sobre a inelegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral. Nessa terça-feira, às 9 horas da manhã, o julgamento retomará com a ação de investigação judicial eleitoral, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência da República nas eleições de 2022, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em seu terceiro dia, esse julgamento na sessão de hoje começa com o voto do ministro Raul Araújo. Em seguida, votarão os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do tribunal. Na terça-feira, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, votou para que Bolsonaro deva ser condenado. Se a maioria dos ministros concordar com o relator, o ex-presidente será julgado inelegível até 2030. Então tá aí, a gente vai analisar isso, esperamos aí o que é que vai acontecer, né? Espero que, eu não vou dar meu posicionamento, eu prefiro não dar. E agora a gente vai para a segunda notícia, tudo em dia Caixa.
campanha oferece negociação de dívidas com até 90% de desconto para clientes da Caixa no Rio Grande do Norte. A Caixa disponibiliza uma nova oportunidade para negociação das dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas com até 90% de desconto. Cerca de 90% dos contemplados na nova campanha Tudo em Dia Caixa pode liquidar suas dívidas pagando até R$2.000. Mais de 4,7 milhões de clientes, sendo 4,3 milhões de pessoas físicas e 398 mil empresas podem regularizar suas finanças e retomar sua cidadania financeira, abrangendo mais de 7,3 milhões de contratos no Rio Grande do Norte, e são 77,6 mil clientes de 113,6 mil contratos. A Caixa oferece negociação de dívidas em seus canais digitais. Cerca de 90% das propostas da campanha Tudo em Dia Caixa estão habilitadas para efetivação por meio de site e do app Cartão Caixa. Então, a gente vai dar uma nova oportunidade, porque tem muitas pessoas de que devem pouco, né? E, de fato, não tem condições, porque hoje o salário mínimo eu tiro lá por casa, né? Que a nossa babá, nossa ajudadora, o amor da minha vida, ela não consegue. Então, assim, ela vai entrar dentro disso. Ela até estava comentando hoje comigo em casa de que vai ter a oportunidade de ter o nome limpo, né? É importantíssimo. Esse 90% falou, né? 90% ele se refere aos juros. 90% da dívida Total. 90% da dívida total. Isso, da dívida total. Então, ou seja, vai pagar 10%. Então, as dívidas vão estar ali em meio a R$2.000. Então, R$2.000 ainda vai ter parcelada. Então, vai ajudar muita gente a sair desse circuito de dívida, né? Porque talvez para alguns R$2.000 não é nada. Mas para quem ganha um salário mínimo, R$2.000 é muita coisa e não consegue pagar. Né? E fica com o nome sujo, não consegue novo crédito. Não consegue novo crédito, então a coisa não gira, né? Não gira. Precisa desse mercado consumidor. Não consegue viver. E agora a gente vai para a nossa terceira notícia. Trecho da Avenida Felizardo Moura será totalmente bloqueado neste sábado. Para últimos ajustes, as obras da Avenida Felizardo Moura avançará para a nova fase, dentro do cronograma de planejamento pela Prefeitura de Natal. Será liberado na próxima segunda-feira o trecho entre a Campol e a Rua Jandira, com a pista sentido Zona Norte Urbana, para operar com mão dupla. Nesse próximo sábado, haverá interdição total da via. Ou seja, se você caminha, anda, trafega pelaquela área, saiba que vai estar interditado. Então, não passe por lá, tente sair do trânsito, que é o melhor caminho. E agora a gente vai para a nossa quarta notícia, que a Prefeitura de Parnamirim decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, em alusão ao dia de São Pedro. Ontem foi noite de São Pedro, hoje é dia de São Pedro, mas vai ser decretado, né, através da Lei 7.141, disto 2023, publicada nessa quarta-feira, modificando o ponto facultativo em alusão ao dia de São Pedro, já consagrado no âmbito executivo municipal, da quinta-feira para a sexta, antecipando o final de semana na cidade, ou seja, vai ter aí um feriadão. Mas para os serviços essenciais, como limpeza urbana, atendimento de emergência, vão estar normalmente funcionando. Ou seja, precisou esse ponto facultativo, não vai modificar nada. E assim a gente passou as principais notícias do nosso jornal, do nosso portal Potiguar Notícias. Entra lá, www.potiguarnoticias.com.br. Siga a gente no Instagram, @potiguarnoticias_, e lá você terá todas as notícias atualizadas. E agora a gente vai para a vinheta das nossas rádios, porque a gente está no Rio Grande do Norte todinho. Meu povo, roda aí, Itapuã.
O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Colimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Meu povo, vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. Chama lá quem você está perto de você ou quem você quer que escute tudo aqui que vai ser conversado, compartilhado. Estou aqui com o Dr. Jonathan Brandão e a doutora Carol Marinho. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e uma satisfação enorme participar de um programa com uma audiência tão qualificada. Muito obrigada. Bom dia quem nos ouve. Obrigada, Samuel, pelo convite. Estou super honrado de estar aqui, né? Vamos aí para todo o interior do Rio Grande do Norte. Estamos Vamos aí. lá. Gente, o nosso tema de hoje é o porquê da morosidade do Poder Judiciário. Né? O porquê que as demandas, sabemos que o porquê que o Judiciário está tão abarrotado de ações judiciais. Dr. Jonatas, ele é procurador do município de São Miguel do Gostoso e de... Não, São Miguel do Gostoso são contratos, eu não sou procurador. Ah, tá. São Miguel do Gostoso, Lages, a gente trabalha também em Itaipu, Pedra Grande. É uma ruma de município. Parazinho. Carol é professora, mas também é advogada, né? Exatamente. Então, assim, dentro dessas demandas que a gente atua, eu sou advogada, né? Adoro o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço, mas o grande problema da gente é que os clientes, as pessoas acham que a gente tem uma varinha de condão. Isso. E que as coisas funcionam assim do nosso tempo ou do tempo que o cliente espera, né? Na perspectiva de vocês dois, né? O porquê dessa morosidade, seja na via administrativa, seja na via judicial, o porquê de tanta morosidade, doutor Jonathan? Doutora, são vários fatores. Eu vejo, assim, na minha visão e na minha experiência da advocacia, eu vejo uma melhora significativa nos processos, né? Os processos que a gente fala não é no processo judicial, na legislação, mas sim no procedimento. Uhum. E tenho visto uma não sensível, mas uma melhora grande em relação a como eles tratam hoje o processo, os novos juízes, os servidores mais atuais. Porém, ainda falta muita estrutura. Nessas comarcas do interior, com vara única, o juiz tem a seu dispor não assessores concursados, não pessoas que fizeram direito. Ele toma emprestado um servidor da prefeitura ou da Câmara, efetivo ou não, e traz para a sua comarca, para a sua vara. E isso também atrapalha o andamento processual. Uhum. Um dos motivos, né? Estrutura, acho que talvez seja o maior deles. E a demanda que é muito grande, principalmente no judiciário, nas varas comuns, né? No Tribunal de Justiça. A gente que roda muito dentro das varas, né, do judiciário ali, que despacha muito com o juiz, e eu tenho algumas colegas que são juízas, amigos, e o que se diz é que termina o dia,
fechando uma pasta, no outro dia tem 3 vezes aquela pasta. Então, assim, hoje, Carol, você acredita que as pessoas judicializam qualquer demanda, né? Quer dizer que hoje os litígios, eles são sempre judicializados no lugar de ser conversados? Olha só, é uma ótima pergunta. Eu, inclusive, ia bater nesse ponto, porque a gente teve de alguns anos para cá, assim, vou dizer, mais ou menos de 2010 para cá, e principalmente depois que a gente teve o PJE, né, a gente tem um aumento dessas demandas e que dá até acho que uma falsa ideia de que aumentou o acesso à justiça. Sim. A gente tem um aumento também no número de advogados, eu digo assim, porque até na UFRN a gente forma mais. É isso que também eu quero que você fale. Exatamente. Ou seja, A gente tem... cada dia mais A estudante gente de tem direito, mais isso, estudante de falar direito. até agora, né, Eu não digo nem da UFRN, porque hoje a Não. gente tem um Enem que limita, né? Que Isso. dá aquela peneirada. Mas as faculdades particulares Isso. estão aí só colocando para dentro. Exatamente. Então, a gente tem uma quantidade maior, eu digo porque, pronto, a UFRN, por ano, a gente forma 200 estudantes por ano, né? Mas aí tem as universidades particulares, a gente teve também um acréscimo, né, de muitas universidades particulares, de vagas, e a gente tem bastante advogado, né, no mercado. Eu não diria que está saturado. As pessoas dizem até, tá saturado, né? Não está saturado, mas tem bastante advogado. Então, você acaba encontrando mais demandas, digamos assim, né? E aí, realmente, a notícia que a gente tem é que, por dia, entram muitas demandas. Às vezes, eles zeram lá a caixa de entrada. A caixa de entrada, E, né? no dia seguinte, já tem muitas outras demandas. Muitas vezes, demandas dessas... que são essas demandas massificadas que você tem ali, que é às vezes um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um copia-cola, e você tem várias demandas repetidas e vão abarrotando ali o judiciário. Então, eu acho que a demora não é propriamente da prestação jurisdicional, porque eles têm hoje também no judiciário muitas metas que são impostas pelo CNJ, mas seria também uma quantidade maior, eu acredito, de demandas. Mas, ao mesmo tempo, também concordo com o Dr. Jonatas quanto à melhora. Depois da pandemia, a gente teve aí uma maior conscientização desses meios de comunicação virtual, né? Pois é. O atendimento até ficou mais ágil. E a danada da audiência virtual, gente, eu não consigo mais viver sem ela. Quem é aqui prática. que... É muito prática. É Olha, prática, ontem verdade. eu já tentei marcar uma consulta várias vezes, né? E chegou uma hora que eu fiquei tão envergonhada de eu remarcar, que eu cheguei e mandei a minha pauta de audiência do dia. E aí a médica disse assim, a médica que é colega. Aí eu disse, mulher, me perdoe, né? Porque eu já estou remarcando tantas vezes, mas é porque eu não consigo sair do escritório. Mas para mim hoje é muito mais benéfico estar dentro do escritório e fazer... Eu consigo fazer 3 audiências de uma vez. Pelo incrível que pareça, eu consigo fazer 3 audiências de uma vez. Ou seja, eu estou um aqui com notebook, um com celular aqui e um no tablet aqui. Né? Então, você consegue estar em vários cantos. E como a gente perdia tempo nas audiências. Imagine você, né, Jonatas? Assim, no interior, né? Senhora. Que fica esperando e é uma comarca para todo mundo. Como é que isso funciona no interior? Eu não advogo no interior. Não, eu advogo muito. E a audiência virtual, ela veio para não... Assim, tem gente que não gosta, porque o advogado que está lá no interior, ele precisa da demanda, então termina um escritório grande... Migrando e ele vai perder. Talvez por isso a OAB tenha concordado que, em alguns casos, seja híbrida, presencial. Né? Ou híbrida. Já vi pedindo no interior. Presencial. E é horrível, né? Você sai... Por exemplo, eu estou em Brasília, né? A gente tem uma salinha lá. Eu posso fazer uma audiência na comarca de Touros, por exemplo, em Brasília. Se não tivesse isso, eu teria que mandar um advogado. Aí o custo para o cliente, né? Que você vai repassar para o seu cliente. Da combustível, o dia do advogado que trabalha no meu escritório, mas se ele sai do escritório, a gente paga... Tem que remunerar, né? Já é um dia todo. Imagine você... E se eu estiver em Brasília e puder ser virtual, eu estou fazendo a audiência tranquilamente, sem nenhum problema. Ou em qualquer outro lugar. Eu que advogo com adoção, né? É menino em todo buraco.
Pelo incrível que pareça, gente, é assim, depois que eu entrei no universo da adoção, eu costumo dizer, aquela realidade daqueles números que estão ali no CNJ, aquele não é real. Né? Porque a adoção direta ela é a verdadeira, né? Ela é o que acontece. Essa do cadastro, espero, funciona, mas você chega no interior, né? A adoção brasileira é quando há a falsificação do documento, né? Da certidão. Aí essa é crime. Essa é aquela essa é que você pega a criança. Aí a adoção direta, e você pega, a mãe entrega para você, e eu vou lá e vou regularizar. Inclusive, esses dias eu estava à noite, saí daqui à tardezinha, fui pro interior, porque a pessoa ligou. Sama, eu tô aqui. A mãe veio aqui e deixou 2 meninos aqui. Casal de gêmeas. Aí eu disse, mas como assim? Calma. Ele disse, eu vou ficar. Eu digo, não é assim que funciona, pelo amor de Deus, não é assim. Aí sai daqui eu de Natal, de 3 horas da tarde, vou pro interior. Quando eu cheguei lá, a mãe, de fato, ela não quer as crianças, né? Ela não quer. Ela não quer, não é porque ela não ama, não. Ela não quer porque ela não tem condição, ela não quer porque o pai já tentou matar ela, isso, aquilo, outro. Mas, voltando à questão das audiências, eu advogo em São Paulo, eu advogo em Brasília, eu advogo em Aracaju, eu advogo... Onde tem menino, eu tô lá dentro. Então, assim, se não fosse a comodidade da audiência virtual, isso seria impossível. Então, assim, quando se fala do que se tem amorosidade do procedimento, eu acredito que a amorosidade é no procedimento, essas alternativas de que infelizmente, através da pandemia, chegou, né, pra gente, tem facilitado algumas demandas. Mas também a gente percebe que o judiciário, ele não consegue ter tanta paciência, eu digo, os juízes, os assessores, na hora que é um cliente do interior. Porque ele não tem o manejo da internet, de saber como baixa um aplicativo. Então, eu acredito que precisa haver também uma comunicação prévia, uma conscientização, ensinar a essas pessoas a fazer o manuseio disso. Ou mesmo no interior, ter o acesso à justiça real. Por exemplo, a gente vai disponibilizar aqui uma sala, aqui nessa comarca, para você fazer parte da audiência lá no outro lugar. E dá. Mas ou então ele mesmo poder ir para aquela comarca e... Eu tenho visto isso. Algumas audiências que lá no escritório a gente tem mais ou menos, eu vou dizer aqui um número, talvez não seja exato, mas possivelmente entre 20% e 30%, de 10% a 30% de ações pro bono. Sim, a gente também tem muito, né? A gente trabalha muito pro bono. Então, tem esses clientes que não têm a estrutura para fazer a audiência. E acho que na comarca de João Câmara, eles têm uma salinha, o jurisdicionado vai até essa sala e participa da audiência. Excelente. Eles fazem essa integração. Eu fico, por exemplo, um advogado lá no meu escritório e o cliente lá na comarca de João Câmara, nessa sala específica para audiência, online, inclusive. E ao mesmo tempo, assim, eu vejo também um problema, eu digo até relacionando um pouco com o que a gente passou lá na sala de aula, lá na universidade, do ambiente virtual. Ao mesmo tempo, é um expediente que facilita bastante, mas eu não sei até que ponto que a gente perde em humanização. Sim. Porque o processo... Aí você vem, o juiz não me conhece, eu não consigo me relacionar com o servidor, porque antigamente a gente, me dê um jeitinho aí, agiliza aí meu alvará, em nome de Jesus. E mesmo o sentir na hora ali, no tete a tete que a gente fala dentro de uma sala de audiência, às vezes você tem ali um olhar ali com um advogado que já está propício para uma conciliação. Eu acho que o ambiente de conciliação ele é mais propício no presencial, porque o presencial assim não tem nada que substitua. É verdade, o contato humano, né? Exatamente, facilita, é prático para a gente, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar qual é o sentido? E aí eu estou filosofando aqui também até... Mas é importante. Aqui é um podcast. Aqui a gente pode filosofar. Tem que ter o debate. A professora... Né? Exatamente. Eu sempre me pergunto isso. Até porque a área que eu atuo, assim, quando ela é litigiosa, que ela geralmente vai para o litigioso, né, que é o tributário, por exemplo, na execução fiscal não tem audiência. E isso leva muitas vezes as pessoas a acharem que o direito tributário, que o ramo do direito tributário
não pode ter uma humanização. Sim. E a minha perspectiva até processual tributária ou dentro do direito tributário é muito voltada para direitos humanos no direito Sim, tributário. porque é a dignidade da pessoa que está ali, né? Exatamente. Dívidas, são dívidas. Eu faço muito assim, por exemplo, o microempresário, ele tem muita dificuldade no Brasil e muitas vezes o que vem sendo impresso de entendimento majoritário para o direito tributário, para as execuções fiscais, que até inclusive elas são chamadas de o gargalo do judiciário, do Sim. sistema processual, porque cerca de 60% a 70% das ações que estão hoje em trâmite no Brasil são de execuções fiscais. E aí você diz assim, não tem humanização, vamos colocar aí um robô para acelerar. E eu sempre me pergunto isso, será que simplesmente acelerar e trazer rapidez também é trazer eficiência jurisdicional? Pois é. Trazer justiça? Né? Porque rapidez em si, celeridade. Ali tem uma pessoa que colocou a sua vida para empreender e muitas vezes toda essa complexidade que a gente tem no sistema tributário, ela desfavorece o pequeno empresário. Uhum. Então, quando você pensa que ela colocou ali todas as suas forças, energia e dinheiro é interessante isso, viu, então, Carol? Então eu trago assim essa perspectiva até humanista do processo em si, o presencial ou até a humanização do judiciário. Acelerar por acelerar traz justiça também? Aí a gente volta para a morosidade. E o procedimento tributário, ele dura. Então, assim, essa morosidade para o processo tributário, ele é mais benéfica. É benéfica, mas ao mesmo tempo. Pode até ser numa perspectiva. A prescrição. Pode ser, então, mas assim, ao mesmo tempo, as pessoas dizem que o direito tributário, ele tá ali para o devedor, né? Porque ele vai beneficiar o devedor. Será que essa morosidade, ela, de fato, ela é benéfica para dentro do universo tributário? Eu já, como a minha perspectiva, assim, eu não me coloco até na advocacia contra o fisco, eu não gosto de imprimir esse pensamento, esse raciocínio, né, de que o fisco ali, ele é malvadão, vai buscar cobrar ao máximo. Eu sempre penso assim, que a gente tem que buscar uma tributação justa, uma aplicação justa. Então, o contribuinte, ele está ali, está sendo tributado, que ele pague os seus tributos, que ele pague a carga tributária devida, mas que ele não seja cobrado mais do que o que ele deve. Uhum. E muitas vezes o entendimento majoritário, ele acaba colocando ali, tem os robozinhos, né, que Sim. são, inclusive, as demandas tributárias são as demandas teste para os robôs do judiciário. Hoje é Liz, lá em Pernambuco, ela arrasa, né? Porque ela faz assim 30 mil. Eu digo minutos e 10 minutos. O que levaria 10 meses para os servidores da vara de execução fiscal fazer, ela faz em uma semana. E ao então, mesmo isso tempo, também traz o seu lado ruim. Traz, por Para quê? o contribuinte, porque Aí a gente tem a cultura de que o direito tributário, eu vou demorar a pagar isso. Na hora que traz uma ferramenta como essa, aí que piora a situação, porque a pessoa precisa ganhar tempo, Isso. né? Precisa ganhar tempo e ao mesmo tempo aí eu vou trazer também outra provocação. Ao mesmo tempo ele está enrolado com a justiça, como eles chamam, né? Então, mais tempo também, muitas vezes leva a uma consequência de que ele está sem crédito no mercado. Sim. Então, assim, por mais que ele não esteja ainda pagando efetivamente, e outra, muitas vezes o sócio daquela pessoa jurídica, ele não concorreu para as ações que levam a uma responsabilização. No entanto, o judiciário, na sua celeridade, acaba responsabilizando todo mundo no bolo. E é o que eu defendo muito. Poxa, ele investiu todas as suas energias e não concorreu para aquele fato ilícito. Ele vai ser responsabilizado. Então, manter também esse processo por muito tempo também leva prejuízos para ele. Então, Também essa traz. morosidade não é tão benéfica. Não é esse mar de rosas, o que parece, não. Porque ele precisa limpar o nome Ele também dele. precisa limpar o nome dele para comprar insumos, para comprar material, para voltar a ter fôlego dentro do seu... Então, Exatamente. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto. caindo de novo na estrutura. Jonatas, né? e você até lá no humanizar, interior, né? Até para humanizar o processo. A sua advocacia é precisa de preponderantemente no interior?
Não, eu tenho o meu escritório Aqui? em Natal. Mas dentro, quando você chega lá no interior, no município, você trabalha com direito administrativo? Direito administrativo. Legislativo. Aí essa morosidade, né? Essa morosidade. Como é essa morosidade? Ela é benéfica? Hoje o serviço para o município ele é mais de prevenção, né? Mas tem algumas demandas e em alguns casos é benéfico, em outros não. Uhum. Porque, por exemplo, a questão tributária, se você quer tirar o município do cálculo, por exemplo, você precisa, né, de uma celeridade. E muitas vezes na esfera administrativa não se consegue tão rapidamente. Aí você vai ter que ir ao judiciário para que aquilo seja, o direito do município seja executado. E a morosidade vai fazer com que a gente perca alguns benefícios, né? Algumas emendas, né? Quando se fala assim, o prefeito já aquelas emendas que vêm e muitas vezes o município não está apto a receber. Então a morosidade vai nos atrapalhar no município. Em outros casos... Mas a morosidade, em alguns casos, é isso que eu estou dizendo. O porquê da morosidade. Porque em alguns pontos a morosidade ela é positiva. Com né? certeza. A gente ganha tempo. Né? O que às vezes o cliente precisa, ele precisa de tempo. O que a gente precisa equilibrar, digamos assim, né? Que desde que veio lá o princípio da duração razoável do processo, é a gente compreender, né? Porque duração razoável do processo, eu me lembro que a gente discutia muito lá na universidade, o que danado é isso, né? Duração razoável é ser bem rápido? Será que é isso que eu sempre fico me perguntando? A instrução vai estar... vai estar realmente, essa rapidez total. Complicado. O processo ele não precisa também de um tempo. Duração razoável não é dar o tempo necessário para que as ideias se desenvolvam. Eu digo porque até, às vezes, para construir uma tese para um cliente, eu preciso de tempo, eu preciso pensar, eu preciso, assim, ruminar a ideia, né? Ruminar aquela ideia. Você engole e volta. A gente tá dormindo aí. Isso! Aí eu fico, às vezes, pensando. Aí, às vezes, meu filho tá ali brincando e me diz uma coisa assim, Aí, às vezes ele me deu Jesus abençoou ele e ele trouxe a ideia. Foi um anjo. Vamos ao shopping. Agora você tem um presente. Aí, exatamente. Então, eu acho que duração razoável não é a mesma coisa que rapidez. Então, morosidade mesmo da ideia, assim, né, dessa demora, de realmente algo ruim e algo que é contra a defesa dos direitos fundamentais, de fato. Mas, ao mesmo tempo, também... muitas vezes essa coisa apressada, atabalhoada, pode levar a injustiças. Então, eu sou muito... A instrução precisa de um tempo necessário, né, doutor Jonathan? Precisa de um tempo, por exemplo, na adoção. Você precisa, às vezes, de um tempo necessário. A adoção, a gente tem um tempo, né? A adoção, a lei diz que é 120 por mais 120. Só que esse prazo, eles não conseguem concluir. Por quê? Porque não depende só do judiciário. Aí eu trago outras vertentes. Aqui dentro do processo de adoção, a gente precisa de um estudo da equipe técnica. E quem faz esse estudo é o CRAS, o CREAS. É tudo vinculado à prefeitura, né? Ou Estado. Essa barreira aqui é algo que não depende. Só que aquela criança, ela precisa estar com o seu direito de... melhor interesse da criança, convivência familiar, e a gente está falando de criança. Então, esse processo, no lugar de durar 8 meses, ele dura 1 ano, mas é um processo que é rápido. Entendi, é rápido. É rápido, né? 1 ano e meio é rápido, né? Doutora, quanto tempo é isso aqui? 1 ano. Isso tudo. Eu digo, gente, 1 ano é muito rápido, é muito rápido. E dentro do direito, você lida também com, eu até costumo dizer assim, com felicidade. Eu digo, gente, eu trabalho com felicidade. Eu digo para os alunos, eu digo muito assim, olha, gente, a gente do direito, a gente é procurado, a gente vai ser procurado, que eu digo, o curso de direito é o quê? É observar quando obrigações são descumpridas para que a gente observe quando é que vão se aplicar as responsabilidades. Sim. Então, a gente vai ser procurado para resolver problemas e trazer alívio. Tensões. Então, assim, algo até que eu tento colocar lá no curso é como a gente desenvolver habilidades interpessoais
para lidar, porque a gente é muito, assim, até desculpa aí psicólogos, mas a gente acaba sendo um pouquinho, né? De psicólogo, mas sim. assim, leigo, tá? Por favor, sem interferir, mas a gente sem entrar. Sem entrar, mas a gente é muito ali no trato interpessoal, a gente precisa muito dessa relação, né? Sim. Mesmo vai lidar com o prefeito, você está lidando com as dores ali daquele prefeito. O prefeito quer deixar, às vezes, um legado. Então, ele não quer estar inadimplente, ele não quer. Então, lidar com dores. E aí, nesse processo também, você lida menos com. É também uma dor, né? É um processo de ansiedade. Né? Ansiedade e o medo de perder o filho. Então, porque na hora que ela pega ali, a maternidade já entrou e já ficou. Então, assim, a amorosidade vem dentro disso, né? Tem casos que vai ser bom, tem casos que vai ser ruim. Mas, Jonathan, o seu escritório, né? Aqui em Natal, onde como é que funciona, o que é que tem lá? Na Jaguarari, 2578, ali depois tem uma Drogazil após a Morgoveia. Lá tem café com biscoito? Cappuccino, o cliente lá. Vamos tomar café lá. Sai daqui, lá vamos tem pra lá. café lá. Vou convidar vocês também para ir lá no nosso. E viu? vamos lá, no meu também. Mas lá são quantos advogados? Nós temos hoje 8. 8 advogadas, né? E andando pelo interior todo. Aí é que tá. Esse trabalho, aquela questão do psicólogo, né? Tem prefeitos que querem me ver lá toda semana para debater. É porque eles têm a necessidade, até o receio de fazer alguma coisa de que cause algo contrário, né? Isso poderia ser feito do próprio escritório, mas eles querem a presença, porque é o dia que o prefeito vai estar lá despachando. Né? O contato é importante demais para essa nossa área. Carol, e lá, seu instituto, né? Só mulher top. É bom demais ver escritório de mulher assim, só mulher arretada. Nós temos o instituto, né, que a gente está desenvolvendo para fazer cursos, para fazer também a parte de assessoria para captação de recursos para projeto social e projeto cultural, né? Eu falava, então a gente trabalha nessa área, e o escritório, que é voltado para direito público, direito tributário, administrativo, regulatório, direito antidiscriminatório, que está ali. Arrasou. A gente direito eleitoral também. Então a gente está voltada para direito público, né? Essas são as nossas áreas dentro daquilo que a gente já atua. E tem cafezinho também. Tem cafezinho, né? Cappuccino, uma bolachinha de curutu. Tem também, principalmente. Ninguém advoga sem parceria, né? Vamos organizar isso. E nem comida, né? Nem comida, né? A gente café, compartilha comida. Gente, mas assim, eu quero que vocês me digam, juntando dentro da experiência de vocês, né? O que é que vocês acham que precisa evoluir, modificar dentro da nossa profissão? Porque é algo que as pessoas que estão nos ouvindo e acompanham muitos estudantes, acompanham muitos advogados, porque hoje nós estamos aqui, eu posso dizer isso, numa superioridade dentro do universo da advocacia, porque a realidade é outra, né? Nós somos a exceção da advocacia real. Né? Eu sempre digo. Nós somos a exceção. Verdade tem que ser dita. E até para que a gente consiga olhar o outro com empatia e trazer essa perspectiva de ajudar a quem nos acompanha. Mas o que é que você acha, Jonatas, dentro da sua realidade, da sua advocacia? Porque a gente está aqui dentro de 3 realidades totalmente diferentes, né? Dentro da sua realidade, o que é que você acha que se faz necessário, até para que também os nossos presidentes da OAB, né, que nos acompanham, que com certeza olha os vídeos depois, porque quando vem gente do jurista, todo mundo depois vai lá dar uma olhadinha no Instagram. O que eles falaram. O que é que eles falaram, mas para que as pessoas venham entender o caminho de como conseguir progredir, né, e chegar aonde se almeja, porque a nossa vida de Instagram, ela é muito linda, né, mas não é a nossa vida real, né? Não é a nossa vida real, mas dentro daquilo que você tem, para quem está nos ouvindo. Aprimoramento, eu vejo que hoje o advogado, ele para, né, naquele... Eu estou sempre fazendo... Uma coisa que eu nunca deixo de fazer é uma pós. Eu sempre estou fazendo uma pós. Estou sempre fazendo uma pós. Porque você vai aprimorando. Você vai relembrar a Constituição, você vai ver o CPC. Então, você está sempre familiarizado com a legislação. Isso é um conselho que eu dou para os estagiários, para os advogados, sempre. Sempre, sempre.
E estar sempre atento às novas tecnologias, porque isso vai fazer com que você faça um trabalho mais otimizado. Um exemplo, eu estou indo a Lages agora. No meio do caminho eu já tenho resolvido várias demandas. Tô aqui, tá o pessoal do escritório falando e eu já estou resolvendo. Porque se eu for voltar ao escritório, imagine, no mínimo meia hora você perde. Sim, o trânsito. Então, né? o tempo é um dos nossos aliados, se você souber usá-lo. Então é isso, é aprimorar sempre, estar sempre estudando. Talvez estudando não... Estudar. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, mas sempre... Mas tem gente que não gosta, né? Infelizmente. Porque tem hora que você pega cada coisa que você diz, Jesus Cristo, me ajuda. Mas vamos embora. No interior. Carol, você, meu amor. Olha, o que é que eu acho, né, do ambiente da advocacia? Vou falar assim de forma geral, eu concordo com o Dr. Jonathan, acho que aprimoramento é importantíssimo sempre, e faz parte até da ética do advogado, você pegar causas e se dedicar a elas, você escolher também ramos de atuação para que você possa desenvolver uma expertise, né, e assim não pegar qualquer coisa. Mas uma outra coisa que é importantíssima é parceria. Sim. Ninguém cresce só, né? Exatamente. Eu acho que a gente abandonasse muitas vezes essa hostilidade que a gente vê às vezes aí no ambiente da advocacia e buscar parcerias. Isso que a gente faz, eu de verdade, assim, eu me abro de coração para pessoas, para colegas, assim, eu realmente às vezes ligo para alguém para procurar ajuda. Sim. E às vezes as pessoas... Mas a gente não sabe de tudo, né, cara? Não, a gente não sabe jamais. Eu digo, eu sempre digo assim, eu entro em sala de aula, né, já há 16 anos dando a disciplina de Direito Tributário, e todo semestre alguém me pergunta, não só uma, várias perguntas que eu não sei, que eu vou estudar. Eu digo, minha gente, ó... E na advocacia, da mesma forma, você não vai saber. O cliente vai chegar. Eu digo tem até um meme, né, do direito que a gente diz assim, são 5 anos para dizer quase depende. É verdade. Mas por quê? Porque a gente não tem como dar uma resposta a priori para tudo. Até porque se os próprios tribunais mudam todo dia. Então, eu penso muito em um ambiente colaborativo. Acredito que a gente pode crescer. Todo mundo tem espaço para todo mundo, gente. A gente pode crescer, sim, cada um, assim, sem... Né? E principalmente hoje a gente com um ambiente de sororidade feminino, né? Que vem lá que é... Por exemplo, sempre existiu um ambiente mais de fraternidade, sim, masculino, né? E aí a sororidade, que vem do sor, né? Das irmãs. Então, nós mulheres nos unirmos, tem lá, né, a BMCJ, que eu vou entrar. Sexta-feira tem São João da BMCJ. Que legal. Já me convidaram para entrar na associação. Eu acho fantástico o trabalho de vocês e me coloco super à disposição também para estar aí colaborando com outros escritórios, não só assim, em parceria paga, não, mas eu digo, me tira uma dúvida que eu acho que a gente pode crescer dessa forma. Certeza. Bora organizar evento, bora fazer uma advocacia mais amigável, sabe? Acho que é isso, assim, porque às vezes o pessoal até pergunta, como é que é a advocacia lá em Natal, assim, como é que é? Aí eu tenho a impressão, assim, eu digo, que eu acho que é em todo canto também, né? Não foge São Paulo, Recife, outras cidades. Mas eu digo, olha, precisa melhorar essa parceria. Precisa melhorar. É verdade. Aqui a gente ainda acha que o outro vai derrubar o outro, né? Isso. Eu não vou compartilhar porque o outro vai tomar meu espaço. Eu penso exatamente o contrário. Eu sempre acolho, eu sou acolhido por muitos em relação a algumas parcerias. Quando chega, eu tenho um serviço, será que lá eu sempre estou olhando se o município está precisando, a gente faz a contratação e é sempre assim, porque se você não fizer... Não vai dar certo, Não vai dar certo. Tem coisa agora, que você não sabe as perguntas para a gente finalizar. Jonatas, família, uma palavra. Família, base de tudo. Trabalho. Segunda base. eu vivo. Amor. Amor. Vida. E Deus. Deus.
O que seria Deus? É tudo. Tudo. Estamos por ele. Não tem mais nada além de nada tudo. de Carol, família. Também tudo. Trabalho, Carol. Realização. Amor. Existência. E Deus. Deus é o norte. É o norte. É o norte. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Encerra aqui com o doutor Jonatas, doutora Carol, muito obrigada pelo convite, né? Vocês se disponibilizaram, o doutor ia viajar e veio para bater aqui, mas eu agradeço demais. Estou sempre à disposição. Quando você precisar, só falar. E depois vamos marcar com as três meninas, né? As três superpoderosas. Vamos, Carol, obrigada, sim, viu? Muito obrigada, adorei. Eu não disse que era leve, fácil. Super, continue assim, super leve, tranquilo, adorei. Ai, gente, obrigada. Boa sexta-feira. Amanhã estaremos aqui com o doutor Evandro. E até próxima quinta-feira. Vai estar aqui o doutor Aldo. E a nossa vice-presidente, doutora Lidiana, aqui, para a gente estar falando sobre a gema, ali a gema do ovo, que é a OAB, a gente pedir, implorar e questionar algumas coisas, mas eles são a nossa estrutura e a gente vai estar aqui com eles, tá bom? Então, até próxima quinta. Poticast. É o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, pessoal! Estou passando aqui para lembrar que ainda temos exemplares do livro de crônicas do jornalista Pinto Júnior. Quem quiser fazer a aquisição, pode procurar nas seguintes livrarias: Távola dos Livros, que fica localizado no Shopping Cidade Verde, e Livraria Cooperativa Cultural da UFRN. Você também pode comprar através do QR Code da tela ou Pix 84 99640 8773. O Pix 84 99640 8773.